O assunto é férias, viagem, conforto e necessidades básicas. Para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram é @VitoriaPortes, e hoje a gente vai montar a minha mala de mão junto com vocês. Na verdade ela já tá montada, mas eu vou trazer o que são os meus itens essenciais e quais são aqueles objetos que facilitam, especialmente se a gente vai ter uma viagem curta ou longa, eles têm que existir. Minha primeira dica para vocês é ter uma mala, não necessariamente de uma marca cara ou que tenha garantia vitalícia, mas que ela tenha isso, gente, fácil mobilidade, que ela seja fácil da gente andar. Isso vai fazer muita diferença, principalmente quando você tem um voo longo ou muitas conexões, e para isso ter as rodinhas duplas é algo que eu acho que é imprescindível. Depois que eu comecei a optar por rodinha dupla, tanto na mala de mão quanto nas malas que a gente despacha, todo o processo se tornou muito mais fácil, especialmente porque às vezes, por exemplo, em viagem internacional, a gente vai pegar porventura um trem de um país ao outro ou de uma cidade a outra, e ter esse tipo de rodinhas é mais confortável, porque indiferente do cenário onde nós estejamos, elas vão deslizar com mais facilidade. Então rodinha dupla foi algo que eu aderi para minha vida e fez muita diferença. Outra coisa que eu sempre faço, acaba que a minha mala de mão ela tem um espaço um pouco mais reduzido porque eu não despacho as minhas bolsas. Eu acabo tendo que colocar tudo aqui dentro, então nem sempre eu consigo ter um super espaço para levar apenas uma mala de mão. Muitas vezes eu preciso, até em função do meu trabalho, né, criando conteúdo, trazendo referências de moda para vocês, eu não consigo ser tão compacta assim. Dá super para viajar se for um final de semana apenas com uma mala de mão, às vezes até uma semana para uma região litorânea, mas normalmente eu viajo com uma mala despachada e esses itens essenciais na minha mala de mão, eles sempre acabam me acompanhando. Eu sempre levo uma roupa extra. Não sei vocês, mas eu já passei altos perrengues com companhia aérea, já passei altos perrengues com voo cancelado, com voo adiado, e muitas vezes a gente precisa de uma roupa que seja de fácil adaptação a diferentes cenários. Então já tem muito tempo que eu viajo vestindo Insider, que inclusive é uma velha conhecida de vocês por aqui. A gente tem o nosso cupom de desconto que é o Vitória, vocês conseguem utilizar lá no site, indiferente se do setor masculino ou do feminino, vocês conseguem aproveitar em todas as peças. E eu gosto muito de viajar com eles porque, primeiro, essa calça aqui que eu tô usando, eu nunca preciso levar uma outra calça dentro da minha mala de mão, porque como ela acaba sendo mais resistente à água, mesmo se vir alguma coisa, eu não preciso trocar a peça. Às vezes está no aeroporto, esbarrou em alguém, virou algo, ela não absorve. Então faz com que a gente não só tenha uma peça confortável para viajar, que não amassa com tanta facilidade, que se modela muito bem a silhueta, como também é uma calça que repele a água. Então é muito bom da gente vestir e acaba sendo muito mais confortável. Não preciso levar outra peça dessas dentro da mala. Desde que eu comecei a usar, se vocês forem no meu Instagram, todos os meus aerolooks são sempre usando ela. E eu tenho outras tonalidades justamente porque é uma peça que nos acompanha em diferentes momentos. Aí o que eu faço é optar por outras partes de cima. Eu sempre, gente, levo uma lingerie, e aí eu gosto de colocar nesses saquinhos assim, ó, que fica uma lingerie extra. Ah, o voo, a gente tá com uma super problemática nas companhias aéreas de cancelamento de voo, de extravio de bagagem, tá? Todo mundo tem um problema diferente, ou já passou por isso ou conhece alguém que passou. Então eu nunca mais deixei de viajar sem uma muda de roupa íntima junto comigo e uma parte de cima também. A calça eu não faço porque não tem necessidade, né? Eu consigo utilizar essa calça uma semana inteira, caso eu queira, que não tem necessidade nem de lavar ela com tanta frequência assim. A durabilidade dela é muito maior, é muito superior. Na parte de cima, eu sempre gosto de levar o Wingsuit, que também é uma peça da Insider, que eu adoro. Eu tenho várias cores, inclusive vocês já me viram usando muitas vezes, porque se esfria, eu consigo substituir. Caso eu precise trocar a peça, porque deu algum problema no voo, porque eu virei alguma coisa na minha blusa, essa blusa diferente da calça não é o mesmo material, né? Ela tem um blend de fibras especiais, essa blusa também é da Insider, mas ela não repele água. Então caso virou alguma coisa, eu sempre tenho também outra parte de cima, que junto com a minha lingerie acaba sendo indispensável, e aí eu gosto porque elas ocupam pouco espaço. Essa aqui é uma dica maravilhosa que eu vou dar pra vocês. Elas ocupam pouco espaço na mala, não amassam com tanta facilidade, desamassam no corpo, não retém odor, então acabam tendo muitos benefícios. É um material, eu acho que a Insider é muito premium, muito superior a outras marcas nesse quesito, porque eles conseguem aliar muita tecnologia na fabricação dos seus produtos. E isso, para quem viaja, para quem precisa de praticidade, de conforto, acaba se tornando fundamental. Então eu sempre levo outra parte de cima, caso eu precise trocar, vá dormir, enfim, fugiu dos planos, não vou chegar no meu destino final, eu tenho outra muda de roupa em relação à parte de cima. E sempre levo um casaco também, porque a gente sabe que o aeroporto às vezes tem zonas que são mais frias e dentro da aeronave a gente congela, né? Então eu gosto muito da Wingsuit, porque ela também ajuda a regular a temperatura corporal. Então acaba sendo uma peça muito confortável para esses momentos. E aí, gente, isso aqui foi uma super descoberta. Parece um propé, mas na verdade é uma máscara que a gente coloca, ó, assim,
super fácil, e aí a gente consegue vestir as blusas, e por mais que elas sejam justas nessa região do pescoço, a gola seja menor, a gente não suja de maquiagem. Então eu sempre levo junto, eu dobro ela assim, ó, um propé resolveria, ou até antes eu usava as touquinhas, só que como elas são de plástico, eu acho que esse aqui, ele ventila melhor, é mais confortável. Mas até touquinha de banho acaba dessas que a gente compra facilzinho em qualquer lugar, em qualquer farmácia, acaba resolvendo o problema. Eu sempre guardo junto, porque daí na hora de vestir, por mais que seja corrido, eu não corro risco de sujar a minha roupa com maquiagem. Essa é a minha primeira grande dica pra vocês. Aliás, segunda, né? Porque a primeira é em relação aos materiais, que eu acho que fazem toda a diferença, para que você esteja bem vestida, consiga se adaptar a diferentes cenários e qualquer perrengue que surja não vai te incomodar. Você tá tranquila justamente porque está preparada para isso, né? E aí tem várias tonalidades. Eu também gosto muito de viajar sempre com o livro que eu tô lendo, e esse aqui agora é a Viúva Clicquot. Não sei se vocês já leram, da Viúva Clicquot, da Champagne, e é maravilhoso, indico inclusive para vocês. Nunca falta na minha mala de mão também uma pashmina. Essa daqui é da Louis Vuitton. Eu gosto muito dela porque se eu quiser depois usar para poder sair, eu consigo, e se eu quiser usar só pro que ela vai se propor agora, eu também consigo. Então eu não levo uma pashmina mais surrada, sabe? Eu levo algo que eu consigo usar efetivamente em outros momentos da viagem. Ajuda a eu não ter que levar na minha mala despachada mais elementos como esse. E eu uso ela, gente, pra tampar meu rosto. Basicamente isso. Porque eu costumo dormir nos voos. Se eu não tô lendo, eu tô dormindo. Então, eu gosto de tampar, e aí eu realmente uso ela como se fosse um cobertorzinho, assim, por cima do rosto, pra que ninguém veja que eu estou dormindo. Eu não gosto da máscara, me incomoda. Então, eu sempre acabo usando a minha pashmina de cobertor, e quando chega no destino final, ela acaba se tornando um item, um acessório mesmo ao que ela se propõe. Aqui dentro vai a minha necessaire de cabos. Eu adoro essas necessaires. É de uma marca que se chama Tramato, e todas elas são personalizadas com UVP e transparentes na parte de cima, então eu consigo ver o que tem aqui. E aí aqui eu carrego bateria extra, todos os carregadores dos nossos equipamentos, uma luz pequena caso eu precise, não só para poder maquiar, mas também caso eu queira fazer foto, produção de conteúdo que a gente ama. E eu levo também esse porta-joias que eu acho lindíssimo. Esse aqui eu ganhei de presente, ele é bem pequenininho, mas ele acaba comportando tudo que a gente precisa, colares, anéis, brincos, e fica uma graça, porque como ele é mais durinho, ele acaba não fazendo com que a joia amasse, então a gente deixa ele fechadinho assim dentro da mala, e se porventura a mala correu ou alguma coisa tá pressionando, não vai amassar o brinco, o colar, não vai estragar a joia. Então eu acho que é uma ótima dica, e esse aqui a gente encontra desde marcas mais caras, onde ele é feito de couro, personalizado, até marcas mais baratas, como essas lojinhas onde a gente encontra esses produtos, né, de fácil acesso, máscara de olho, enfim, esses produtos para viagem. Então ele é super comum de encontrar, e eu não viajo mais sem ele. Eu também gosto sempre de viajar com uma necessaire de remédios, porque isso foi uma coisa que eu não fazia, e só quando a gente precisa que a gente dá o devido valor. Se a gente tá dentro do nosso país é muito tranquilo, né? Mas se a gente tá fora, nem sempre tem os mesmos remédios, ou normalmente a gente tem nomes diferentes, e aí é mais perrenguinho assim para poder encontrar o que você precisa. Então remédios essenciais, como dor de cabeça, às vezes uma náusea, às vezes até uma febre, né? Então é bom ter um termômetro, ter tudo ali bonitinho. Termômetro eu não levo em função do raio-x, né? Mas ter esses itens que vão nos auxiliar nesse momento, caso a gente adoeça. Então, se é uma viagem de carro, eu levo, mas se é de avião, infelizmente, eu acabo deixando. Eu nem sei se pode ou se não pode, gente, mas eu acabo deixando. E aí eu levo todos os outros medicamentos aqui dentro. E isso realmente salva vidas. É algo que eu não fazia e que eu passei a fazer em função do meu marido. E aí eu nunca mais parei. E outra coisa que eu faço também é levar um fone de ouvido, porque eu detesto com muita força os fones que as companhias aéreas disponibilizam. Mesmo os fones para quem viaja de executiva, por exemplo, que a gente tem aquele, acho que é headset que chama, né? Mesmo esses, eles não são confortáveis. Então eu tenho esse meu que eu adoro, da BW, e aí a gente consegue colocar e fica não só não ouvindo o que os coleguinhas estão falando dentro do avião, como também ouvindo nossa música, ou assistindo nosso filme caso a gente queira. E eu acho ele muito, muito bom, porque tem vezes que eu uso ele pra dormir, como se fosse tampão de ouvido mesmo. Eu coloco ele na cabeça, coloco a minha pashmina, e a partir daí, meu amor, a gente só se vê no destino final, porque eu não vejo nada que acontece no avião. Olha, as pessoas podem estar gritando que eu vou estar lá no meu mundo em Nárnia, porque eu não vou estar vendo nem ouvindo nada. E aí eu consigo descansar um pouco mais, porque senão pra mim é bem difícil pegar no sono no avião. Do outro lado da minha bagagem, eu coloquei aqui pra vocês, porque eu sempre levo uma bolsa, então se eu não colocasse, ia ser mentira. Eu sempre gosto de priorizar bolsas menores. Aqui eu botei duas, uma pequenininha pros jantares e uma um pouquinho maior pro dia a dia, caso a gente quisesse, pra ver como é que eu divido a minha mala. Por que eu indico pra vocês sempre levarem com vocês esses itens de maior valor? Porque a gente sabe que as
malas são extraviadas com cada vez mais facilidade e que mesmo tendo o AirTag, que é esse dispositivo da Apple que nos auxilia na localização, nem sempre a gente consegue localizar essas malas. E aí, se a gente perde esses itens, a dor é muito maior, né? Ela não só é emocional, como ela também é financeira. Então eu nunca, inclusive deixo às vezes de levar mais bolsas porque eu não tenho espaço, despacho as minhas bolsas de luxo. Eu sempre levo elas dentro da minha mala. E aí eu trouxe essa dica pra vocês porque dentro eu gosto de colocar almofadinhas, justamente para que elas não percam essa volumetria delas e não deformem. Essa minha bolsa aqui, eu acabo não tendo necessidade porque ela é bem fininha, como se fosse uma clutch, e eu uso ela mais para jantares, sempre para esse período noturno que eu não gosto de usar bolsas grandes, e é uma cor que combina com absolutamente tudo, especialmente que meus looks são mais claros. Mas essa outra bolsa, por exemplo, se eu não tenho nada para colocar dentro, meia, lingerie, eu deixei fora aqui, mas normalmente eu coloco dentro esse saquinho que eu mostrei para vocês com a minha lingerie extra. Se eu não consigo colocar tudo dentro da bolsa, eu coloco esses estofadinhos que a gente consegue comprar fácil na internet para poder fazer com que ela fique cheinha. Se você coloca sem nada dentro da sua bolsa, na hora de você pegar no seu destino final, a coitada da sua bolsa, indiferente se é de luxo ou não, ela vai estar assim, ó, gente. Ela não vai resistir até o destino final. Então, preservem os itens de vocês, cuidem deles com carinho e toda vez que vocês forem guardar, mesmo sapatos de marcas mais caras, que tenham um valor agregado, sempre coloquem coisas dentro para poder manter o formato original. Claro que não é deixando explodindo, né? Fazer com que ele deforme também para mais, mas nunca façam com que ele não tenha nada dentro para que ele deforme para menos, por exemplo, porque depois para conseguir voltar é praticamente impossível. Aí, outra coisa que eu amo e que eu queria deixar de dica para vocês é da RS Bag, que também são necessaires. Essa minha aqui eu adoro porque ela tem uma divisória interna para maquiagem, então ela abre assim, ó, e ela fica grande. Então a gente consegue deixar ela em cima do balcão onde a gente vai se maquiar, no banheiro, enfim, caso tenha pouco espaço, e a gente consegue ir retocando a maquiagem com mais facilidade. E aí, na hora de fechar, ela fica pequenininha e a gente ainda consegue personalizar com o nosso nome. O mesmo acontece aqui, que eu adoro viajar com esse triozinho aqui, onde eu consigo levar 3 modelos de óculos. Então ela fica pequenininho assim, ó, e eu consigo levar 3 solares diferentes. E também essa outra aqui, que eu tenho, que é transparente e eu adoro, que é onde eu levo todos os itens de higiene pessoal e tá sempre comigo na minha mala de mão. Aqui, gente, eu levo um pouco de tudo, é da mesma linha, com nome personalizado. E tem uma coisa que eu comprei nessas lojas de bazar, assim, tipo R$1,99, R$7,99 agora, né? Não tem mais loja de R$1,99, mas tipo nessas lojas, que foi esse espelho. Olha que ótimo. Ele é um espelho maiorzinho e até combina com os tons das minhas necessaires e eu consigo me visualizar. Então ele fica assim, ó, e eu consigo maquiar em qualquer lugar, nem sempre o hotel aonde tem a penteadeira, né? O lugar pra gente poder se maquiar tem a melhor iluminação. Então com ele eu não passo perrengue, eu consigo retocar a maquiagem também, porque eu não gosto de viajar tão maquiada. Se o voo é longo, se o voo é curto eu vou pronta, mas se o voo é longo eu entro até com maquiagem, mas eu acabo removendo, durmo normal e depois antes de aterrissar eu maquio tudo de novo, até pra pele poder sentir menos. E aí com ele eu acho muito fácil e eu paguei, se eu não me engano, R$6,99 nele, gente. Queria ter link pra poder disponibilizar, mas eu não tenho. E aí a minha dica premium, acho que Master Blaster, é, além da roupa mais confortável possível com tecido tecnológico que vai facilitar a vida de vocês, levem miniaturas! Isso também vai facilitar muito e é uma viagem antes e uma viagem depois de todas essas dicas. Vocês vão ver o quanto que vai ser mais prática. Aqui, gente, eu tenho miniatura de absolutamente tudo. Miniatura de perfume, miniatura de desodorante, miniatura de shampoo e condicionador. Eu tenho até gilete miniatura porque vai que a gente precisa, né? Existe uma marca que se chama Cosa, que é desses refratários, esses recipientes de plástico, que eu gosto bastante porque eu consigo colocar cotonete, por exemplo, dentro. Aqui eu coloco grampos de cabelo e borrachinhas de cabelo, caso eu queira também. E aí vai tudo ficando aqui dentro. Máscara de tratamento, eu levo também em miniatura. Esse daqui eu amo, da That Girl, que são as fitas dupla face para poder colar as roupas no corpo, fazer bainha, enfim, resolve a vida também, bem pequenininho, vai tudo aqui dentro. E aí essa é a minha necessaire salva-vida, né? A gente tem desde protetor solar até sabonete, escova de dente, pasta de dente e tudo fica aqui dentro à disposição. E ainda
numa necessaire que seja transparente pra gente conseguir visualizar tudo que a gente precisa. Pra vocês terem uma ideia, eu viajo sempre com um mini estilete, porque isso eles não incomodam, que ele é no formato de um ovinho, porque caso precise cortar alguma embalagem durante a viagem, uma etiqueta de uma roupa, um detalhe que a gente não gostou. Aliás, eu adoro os da Insider porque a etiqueta fica aqui atrás e ela não fica pinicando, porque ela é timbrada na peça, ela é como se ela fosse estampada, né? Então ela não incomoda, mas se porventura uma lingerie ou alguma outra peça de outra marca tem uma etiqueta que incomode, a gente consegue remover. E aí eu guardo tudo aqui dentro e é basicamente assim que fica a minha mala, organizada, otimizada, com absolutamente tudo que eu preciso e do melhor jeito possível. Prática. Eu acho que isso que faz toda a diferença. Às vezes a gente quer viajar com um look que, é um look de alfaiataria super estruturado. Minha filha, na primeira vez que você vai sentar, que você vai ter que se encolher naquela poltrona, porque mesmo as poltronas que têm um acesso mais confortável, a área premium do avião, ainda assim são desconfortáveis se a gente parar pra pensar. Você levando, você tá mais amassada que não sei o que. A sua beleza, desculpa, mas já foi embora. Então, mesmo se eu quiser viajar com blazer, por exemplo, a base do meu look inteira é uma base que desamassa com facilidade. Mesmo se eu quiser viajar com um sapato de bico fino, por exemplo, o restante do meu look é um look muito prático, é um look muito confortável. E nesse ponto, eu acho que a gente tem que sempre dar ali uma atenção maior para fazer com que esse processo não se torne tão complicado, porque às vezes você mentaliza um look incrível, tá indo viajar, pensou em todos os pormenores, aí quando você foi ver as fotos, os vídeos, os stories, sei lá, daquele momento, você tá parecendo que literalmente, sabe quando a gente fala vaca amassou? Parece justamente assim, aí o resultado não fica tão bonito. Ou você esqueceu de metade dos itens. Sabe o que eu faço e que agora já não mais, mas no começo eu fazia de forma muito recorrente? Um checklist de itens essenciais. Itens que não podem faltar na minha mala de mão. Sem eles eu não embarco, porque acaba facilitando o meu processo e eu sempre preparo isso com mais antecedência. Eu nunca preparo, por exemplo, um dia antes da viagem. Eu preparo uns 2 dias para um dia antes da viagem eu fazer ali uma checagem básica e aí sim eu poder embarcar. Para quem viaja de forma recorrente, eu tenho uma dica ainda melhor, que é deixar esse tipo de necessaire pronta. Essa minha necessaire de itens essenciais aqui, eu nunca mexo nela, porque eu tô sempre viajando, seja trabalho, seja lazer. Muitas vezes eu tenho que ir a São Paulo, eu tenho que ir a Santa Catarina visitar os familiares do meu esposo. Então eu tô sempre viajando por um motivo ou por outro. E aí, para quem faz isso e não precisar ficar sempre olhando o checklist, é só deixar ela prontinha ali, igual essa necessaire de cabos, que ora tá na minha bolsa de trabalho, ora tá aqui dentro quando eu preciso viajar. A de remédios, a mesma coisa. Uma vez por ano eu checo todas as datas de validade para ver se tá tudo bonitinho. Viagens longas eu costumo fazer isso também, mas ela tá sempre prontinha, eu nunca preciso mexer dentro dela e ela tá sempre aqui à disposição. Se você não viaja de forma tão recorrente, não tem essa necessidade. É só fazer esse checklist, deixar a listinha salva. Mas, se você viaja sempre, essa aqui também pode ser uma boa alternativa para você. Evita de ter que fazer e desfazer a mala toda a vida. Espero que vocês tenham gostado, gente. Trouxe para vocês bem real life, porque agora eu vou ter essa minha viagem do final de semana, que eu tô indo pro aniversário do meu afilhado, e na sequência a gente faz a nossa viagem de inverno, né? E é basicamente a mesma mala de mão que eu levo em ambas. Não tem nada de diferente. O que muda são mais camadas no look, enfim, uma meia mais grossa, mas aqui dentro eu não costumo incluir nada. A única coisa que eu não trouxe pra vocês aqui, mas porque eu tô lavando ela de novo, já que eu vou ter que usar agora, é a minha meia de compressão. Eu sempre viajo também pra evitar que minhas pernas inchem e que eu me sinta realmente com mais retenção de líquidos. Então é uma meia simples, dessas que a gente compra até em farmácia, mas que eu também sempre carrego dentro da minha mala e aí no voo eu acabo utilizando. Eu não gosto de colocar ela porque ela é muito alta, então eu não gosto de viajar com ela, eu só coloco na hora do voo mesmo. Mas ela é uma ótima dica para vocês também, eu só não trouxe porque a minha e do meu esposo foi pra lavanderia, né? Foi pra lavar lá em casa, mas senão estaria aqui nesse vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, nosso cupom de desconto lá na Insider eu vou deixar aqui na descrição junto com os nossos links para vocês e até a próxima!